já está no ar mais um programa com Ariel Fernandes, que pode ser visto todos os dias pela sua TV Mar, canal 25, para quem é assinante NET. Hoje, uma terça-feira maravilhosa, né? Ainda nublada, mas a gente tem muitos motivos para estar feliz e, com certeza, porque a gente teve a oportunidade de abrir os olhos, de poder respirar, e enquanto a vida há esperança. Portanto, é um dia maravilhoso, sim, e que a gente possa ter uma terça-feira de muita alegria, de muita paz, de muita bênção, de muita saúde, né? Para a gente, para aqueles que estão pertinhos da gente, para aqueles que estão, os que estão bem longe, mas que a gente tem um carinho todo especial. É o que a gente deseja para você. O nosso programa pode ser visto todos os dias pela TV Mar, canal 25, a partir das 8h50 da manhã, e todos os dias, de segunda a sexta-feira, você pode assistir através para quem é assinante NET, né? No canal 25. Quem não é assinante NET, o nosso querido Fábio Girafa tá sempre ali atento, ele vai dar a dica pra gente. Você pode ir pelo maior portal de notícias de Alagoas, gazetaweb.com. Tá aí as maiores notícias de Alagoas, do Brasil e do mundo, na sua gazetaweb.com. Aí lá do lado direito está aquela setinha ali, está o nosso querido Viderlan Araújo. Você vai clicar aí em cima e vai estar assistindo simultaneamente o que está passando na sua TV Mar, canal 25. A outra opção é através do YouTube. Nós temos um canal. Você vai na primeira página, digita TV Mar, canal 25, vai dar um enter, vai aparecer a primeira página da TV Mar, clica outra vez em cima do nome TV Mar e aí estão todos os nossos programas atuais. É assim que você pode assistir. Portanto, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência, também aos internautas que têm acessado toda a nossa programação, tá legal? E hoje no nosso programa nós vamos receber a professora de Direito em Família, Emanuela Remígio, que vai falar sobre as constantes transformações nas áreas das relações familiares e quais são as novas necessidades sociais. Está aí o mundo contemporâneo, as mudanças vão acontecendo, o direito vai acompanhando e, com certeza, essa mudança reflete em toda a sociedade e, sem dúvidas, a gente precisa conhecer dessas necessidades, dessas mudanças no que diz respeito às relações familiares. E vamos ver também uma matéria sobre um ônibus que percorre a cidade de Maceió, oferecendo comodidade e muita segurança aos consumidores, né, que procuram frutas e verduras com os preços do Ceasa ou da Ceasa. Pois é, se você ainda não conhece, vai se surpreender com este projeto. Uma novidade muito interessante e, com certeza, de muita utilidade para os nossos maceioenses, né? Você pode ligar para a TV Mar ou pode mandar um WhatsApp para a gente. O WhatsApp é o 98 107 9872. Você que pegou, só você viu aquele flagra, você flagrou, né? Você estava na hora certa, no momento certo e com certeza você gravou, filmou, fotografou, manda aí para a sua TV Mar. E com certeza tem uma equipe aí esperando, contemplando aí as suas necessidades, levando ao conhecimento da sociedade, mas principalmente ao poder público. É assim que você pode interagir com a TV Mar. E o programa, né, começa com uma notícia importante sobre Zika vírus. A Organização Mundial da Saúde declarou apoio hoje, né, aos testes com mosquitos geneticamente modificados e com uma bactéria que infecta insetos como possíveis armas importantes para combater o vírus da Zika. Diante da gravidade da crise de Zika, a Organização Mundial da Saúde encoraja os países afetados e seus parceiros, né, a aumentar o uso tanto de antigas como de novas formas de controle de mosquito, como a mais imediata linha de defesa. E aí é o que eu venho falando aqui, todas as medidas são bem-vindas e vale sim a pena a gente colocá-las em prática, porque com certeza a prevenção é a palavra de ordem. Nós precisamos sim combater este mosquito miserável, né? Mas só se combate com atitude, né?
combate já está falando. Precisamos combater, não podemos ficar só nos ensaios, só pensando como fazer, temos que sair, ir para o quintal, para o jardim, para o sítio, para a rua, para o vizinho, né? Portanto, a gente dá essa dica aí e com certeza a gente vai conseguir vencer este mosquito. Agora vamos falar de educação. A segunda etapa do Censo Escolar da Educação Básica referente a 2015, com início previsto para ontem, foi adiada pelo Ministério da Educação. Uma nova data será anunciada em breve pelo INEP, com a garantia de que nenhuma escola será prejudicada pelo atraso, pois o prazo será recompensado. E em breve o site do Educacenso, no endereço educacenso.inep.gov.br, estará disponível para que os diretores ou responsáveis de escolas públicas, filantrópicas e privadas de todo o país informem aí a situação dos alunos. Portanto, está aí essa dica, você repassa aí para os filhos, para os netos, para todos que você acredita que tenha interesse. E a nossa Gazeta de Alagoas de hoje, trazendo todas as informações de Maceió, de Alagoas, do Brasil e do mundo. Você pode ser, ou se tornar, na verdade, um assinante neto, um assinante Gazeta de Alagoas. Todas as manhãs, logo cedo, você vai receber na sua casa de uma forma muito confortável. Pois é, e é bem baratinho, você pode dividir no cartão, no cheque. Você está aqui, recebe logo cedo todas as informações de Maceió, de Alagoas, do Brasil e do mundo, tá certo? O servidor municipal rejeita 2,21% e não descarta aí a greve. Está aí mais um desafio para o prefeito Rui Palmeira, né? Tá aqui, gente, ó, várias informações na sua Gazeta de Alagoas. Uma que me chamou a atenção hoje, impressionante, tá aqui, transtornos, ó. Cadeirantes que moram ali no conjunto Cidade Sorriso 2 denunciam a Eletrobras e a Prefeitura de Maceió. Atenção, prefeito Rui Palmeira, que eu sei que tem interesse de fazer uma cidade, de transformar Maceió numa cidade muito mais viável, muito melhor para todos os maceióenses. Mas está aí, ó, o poste na calçada de um cadeirante impedindo o homem de ir e vir de uma forma legal, de uma forma confortável. E aí você não consegue entender como é que o município, como é que uma instituição, por exemplo, como a Eletrobras, né, não consegue fazer uma barbaridade dessa, provocar tamanha barbaridade. Parece que não acredita, parece que ainda está aí na época da impunidade, né? Não respeita as normas, não respeita as leis, parece que não existem. Aí chega na calçada e coloca um poste do tamanho de um gigante mesmo, impedindo o cidadão de ir e vir. Está aqui também aquela operação que foi feita ali na Praia do Gunga, prendendo ali cerca de 100 veículos. E aí eles estão vendo aí se há realmente como... se será comprovado o crime ambiental. E aí eu queria dar uma dica para o IMA. Eu acho que eles nunca viram não. Atropelaram lá uma tartaruga e se aconteceu, né, como aconteceu de fato, tem que ser punido mesmo, né? Mas assim, tem aqui as línguas negras aqui, exatamente, poluição, prejudicando não só o meio ambiente, como também ali são lugares de desovas de tartarugas. Inclusive, o próprio ser humano também é prejudicado porque não pode tomar banho. Quem toma banho vai sair realmente prejudicado nas praias da Ponta Verde e da Jatiuca, muito especialmente. E aí parece que eles não conseguem enxergar. Aí eu preciso mostrar que na praia tem isso aí. Aí eu não sei por que não vão multar os prédios, os responsáveis, as construtoras, não sei. Não sei quem é que mora lá, não sei por que eles têm medo de ir, não sei. Só sei que está lá há dezenas de anos aquele problema lá. Horrível, nojento, né? Que é uma vergonha para nós alagoanos, porque os turistas admiram as nossas praias, nossa orla, e na verdade eles apontam aquele defeito, aquele problema tão grave e tão simples de ser resolvido. E aí parece que o IMA não consegue enxergar. É bom que consiga enxergar para que a lei possa de fato servir para todos, porque diz que todos, né, é o artigo 5º da Constituição, todos somos iguais perante a lei. Portanto, deveria servir para todos. Sim, nós vamos a um rápido intervalo, daqui a pouco nós vamos conhecer, falando em leis, as mudanças aí referente
família, né? O Código Civil que diz as emendas, as novas leis, e com certeza a doutora Emanuela Remígio já está aqui no nosso estúdio, daqui a pouco vai dando todas as informações que a gente precisa. O nosso intervalo é bem rapidinho, a gente volta já. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência e continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQE 1874. Você sabia que qualquer pessoa pode ter o vírus HIV, que é o que causa AIDS? A única maneira que a gente tem de saber se temos ou não é fazendo o teste. O teste é rápido, seguro, sigiloso e ele está disponível no serviço de saúde. Cuide bem de você e de todos que você ama. Faça o teste de HIV/AIDS. Apoio Organização Arnon de Melo. Mais de 50% vendido em apenas 2 meses. Venha descobrir por que o Riacho Doce Beach Residência conquistou tantas pessoas. Visite o decorado e conheça um empreendimento com infraestrutura incomparável, serviços exclusivos e 100% de apartamentos com vista para o mar. Riacho Doce Beach Residência. É para investir, é para morar, é para veranear. Construção e incorporação Teto e Raba. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece. Como aquele café quentinho pela manhã, o abraço apertado daquele velho amigo, a criançada brincando no final da tarde, o cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais. O nascimento do terceiro filho, celebrado igualzinho ao primeiro. Aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa, forte como o povo nordestino. Pois é, estamos de volta. Eu quero mandar um abraço para a dona Consuelo na Ponta Verde, que está dodói, estou torcendo pela sua saúde, pela sua recuperação, né? Tentei falar, não consegui por telefone, mas lhe desejo muita saúde, tá bom? Forte abraço, ela que está sempre aí nos assistindo, né? E a minha amiga Estela também, pois é, a Estela está todos os dias lá assistindo a gente. O Ferreira, grande Ferreira, um garotão, meu amigo, garotão de 90 anos, vai fazer 90 anos agora em março e está ansioso, né? Pelo aniversário, ele também está sempre aí nos assistindo. Obrigado pelo carinho, obrigado também pela audiência, tá certo? Vamos trazer agora uma matéria sobre uma novidade que está deixando moradores, né, de alguns bairros satisfeitos na hora de comprar frutas e verduras.
é que um ônibus adaptado, né, tem percorrido a cidade oferecendo produtos da Ceasa. Muito interessante. A novidade tem agradado quem busca, na verdade, comodidade de comprar o melhor do campo sem sair do conforto do seu bairro. Acompanhe aí na reportagem de Fernando Palmeira. Uma verdadeira quitanda móvel percorre bairros da parte litorânea de Maceió. Ceasa nos bairros. Um ônibus adaptado para trazer melhor qualidade de frutas, verduras. Estou aqui ao lado do responsável por essa inteligente ideia, que é o Heraldo Andrade, é consultor de mercado, e nos fala desses primeiros momentos e o sucesso já aprovado pela comunidade, principalmente pela dona de casa. O sucesso é que a gente não é um itinerante, né? Que o pessoal pede para não sair, né? Nós estamos atendendo aqui esse bairro da Ponta Verde e atendendo uma parte do Santo Eduardo nas terças, quartas e quintas. Aí fica aqui toda semana, nesses 3 dias, mas o povo pede que não saia, que a importância dos preços são atrativos e as mercadorias são todas renovadas todo dia. Ceasa nos bairros tem também um apoio, a parceria com a Secretaria de Agricultura, Aquicultura e Pesca do Governo do Estado. O apoio do Governo do Estado, da Secretaria da Agricultura e o IDERAL, né, que é o órgão responsável pela Ceasa. Eu passei de ser um funcionário, passei um permissionário, hoje eu sou permissionário da Ceasa e estou com esse projeto levando verduras, hortaliças, frutas todo dia nova da Ceasa à dona de casa. Como tem sido a programação para a parte aqui litorânea de Maceió? A programação é que para atender essa demanda aqui, nós temos esse ônibus que está ficando pequeno. Passa nesse ônibus 200 pessoas para comprar por dia. Das 8 horas às 18 horas, a gente consegue o pessoal ter calma e 200 pessoas, às vezes, em 2, 3 dias, a gente atende no ônibus desse, né? Se prima pela qualidade, o preço, o que é que vocês oferecem, além de frutas, verduras? Nós temos chama-se um hortibus, mas ele tem uma parte de cereais, pequenas coisas, né, que a pessoa falta em casa, às vezes vai comprar uma hortaliça, mas nós temos, além da qualidade, nós temos um responsável técnico. Eu sou engenheiro agrônomo e a gente sabe onde é o produto, da origem do produto e a segurança pelo esse produto que nós estamos vendendo, comercializando. Olha, por enquanto é Ponta Verde, Pajuçara, adjacências, já se pensa no projeto também na parte alta da cidade. Mas é importante dizer que aqui na Ponta Verde você pode ter esse mercadinho à sua disposição. Ceasa nos bairros, um projeto que vem beneficiar principalmente a dona de casa. Com as imagens de Flávio Santos, Fernando Palmeira para a TV Maracanã 25 da organização Arnon de Melo, na NET. Pois é, belíssima ideia, né? Levando realmente conforto, né, a todos os moradores. Todos, infelizmente, não, porque são alguns bairros que são contemplados. Mas com uma ideia muito boa, logo, logo vai surgir aí também uma ampliação do projeto. Eu acredito, porque vai levar mais ainda conforto para os maceioenses. Agora, gente, olha, as relações familiares, né, mudaram ao longo dos anos. Começaram a surgir outras formas de agrupamento familiar com o advento do divórcio, do recasamento, né, e das uniões homossexuais. Para saber quais as principais mudanças nesse contexto familiar, recebemos aqui a doutora Emanuela Remígio, ela que é professora de Direito de Família e vai nos dar algumas explicações. Quais as principais mudanças hoje nas relações familiares dentro do direito de família, doutora Emanuela Remígio? Bom dia, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, muito obrigada pelo convite, é um prazer enorme estar aqui. Veja bem, para entender essa transformação das relações de família, do ponto de vista jurídico, o nosso marco é a Constituição de 88. A partir da Constituição Federal de 88, o direito de família brasileiro se transformou completamente. Porque, sob a égide do Código Civil de 16, o nosso ordenamento só reconhecia como entidade familiar a família formada pelo casamento. O Código Civil dizia que o casamento
instituía a família e só do casamento as relações familiares poderiam acontecer. Por exemplo, os filhos eram tidos por legítimos se fossem do casamento e ilegítimos se fossem de outra origem. E aí a lei falava exatamente isso. A lei falava isso. O Código Civil de 16. De 16, isso. Tá. O antigo, a gente chama de antigo, exato. Né? Então, em sociedade, todas as formas de discriminação eram praticadas em razão dessa discriminação jurídica, o que não significa que não existissem em sociedade outros núcleos, outras famílias, como, por exemplo, as relações que no passado eram chamadas de concubinato e eram feias socialmente. Ser concubino era uma pecha na sociedade. Eram núcleos familiares formados por pessoas que viviam como se casadas fossem, mas que não eram casadas. Esses concubinatos, por exemplo, dividiam-se em 2 tipos, o que se chamava de puro e impuro. Esse concubinato puro eram pessoas que viviam como se casadas fossem e não havia impedimento para o casamento. Mas para o direito, naquela época, não era visto como uma relação de família. Interessante, né? O divórcio não é tão antigo para a sociedade brasileira. O casamento, além de ser a única forma de constituir família, durante muitas décadas era uma relação indissolúvel. Então as pessoas casavam e até que a morte os separasse, porque só podia haver a dissolução de modo involuntário, que era pela morte de um dos cônjuges. O divórcio é do final da década de 70 no Brasil. Então é a Constituição de 88 que, na verdade, vai abraçar as famílias que já existiam, trazendo um cenário de pluralidade, como, por exemplo, a figura da união estável. A união estável não é uma coisa completamente nova, era uma relação que já existia, que era o antigo concubinato puro, que o constituinte, na verdade, não era reconhecido. O que o constituinte fez foi abraçar o núcleo que já existia em sociedade e dá àquele núcleo também o reconhecimento de relação de família. Então, a partir de 88, com o artigo que trata da relação de família, que é o artigo 226, nós vamos ter um rol aberto para incluir as outras formas de família que existiam em sociedade. Eu acho interessante que vocês, né, da área do direito, e outros profissionais, às vezes, usam os termos muito técnicos e eu fico tentando puxar para o termo mais popular para a gente entender. E aí, essa mudança, doutora, essa mudança na sociedade gera um legislador atento a essa mudança. Consequentemente, o direito também começa a acompanhar essas mudanças que vão acontecendo na sociedade. Então, por exemplo, casais que viviam juntos, mas não eram casados oficialmente, hoje eles podem permanecerem juntos. Perfeito. E ter o que vocês chamam de a união estável. União estável. Que é oficializado já. Isso. Né? A união estável foi o nome que foi dado pela Constituição Federal de 88 a essa entidade familiar, que no passado chamava-se de concubinato puro. Mudou o nome, na verdade, para afastar o preconceito que existia. Tá? Uma das funções do direito é exatamente essa, é regular essa vida em sociedade. Então, as transformações sociais, as demandas sociais, essas mudanças das relações interpessoais vão transformando as regras jurídicas. Porque o direito precisa dar uma resposta a esses anseios. Veja, a figura da união estável. O que acontece para, em 88, ser reconhecida como relação de família? Na verdade, casais lá atrás, na figura do concubinato, chegaram ao judiciário, em regra as mulheres, quando a relação acabava, exigindo algum reconhecimento. Por exemplo, a mulher que ficava viúva, o companheiro morria ou ia embora, tinha filhos, constituía patrimônio. E falar em pensão, herança por morte, naquela hipótese, não era possível, porque não era reconhecido como família. Então, começaram a chegar ao judiciário e pedir aos tribunais que dessem uma resposta. E essa ansiedade vai refletindo cada vez mais no judiciário, consequentemente no legislativo, que é exatamente quem vai
fazer as leis. Exatamente. Né? Precisa criar um arcabouço, ter normas que vá promover, disciplinar os efeitos dessas relações. Como é que acontece, o que vai acontecer com essa convivência, ao lado patrimonial, os efeitos pessoais, principalmente relativo aos filhos. Aí falando, por exemplo, em filhos, né, no âmbito do direito, não ter, por exemplo, a figura paterna em casa, por exemplo, o que o direito contempla ou o que pode refletir de forma positiva nessas crianças que não tem a figura do pai, né, em casa? 88 também é marco de uma grande conquista, que é o princípio da responsabilidade parental. Nessa programação anterior que existia, de que o casamento era a única forma de família e somente do casamento os filhos seriam legalmente reconhecidos, existiam muitos filhos que ficavam à margem de uma participação e do reconhecimento paterno. Terrível. Não tinham a figura do pai e nem o reconhecimento dessa filiação, porque a legislação não permitia. A partir da Constituição Federal de 88, o reconhecimento dos filhos não é mais um favor que o pai faz, mas é uma obrigação. Porque a partir de 88, o legislador traz essa garantia, essa proteção à dignidade dos filhos acima de qualquer forma exclusiva, até porque já não existe mais uma forma exclusiva de família. Então, a partir de 88, uma é a relação do casal, outra é a obrigação dos pais referente aos filhos. Então, o reconhecimento da paternidade a partir de 88 é uma obrigação. A ideia de que filhos de qualquer origem, não interessa mais se só do casamento, de qualquer origem, são iguais para direitos e obrigações. E quando fala que é obrigação mesmo. A lei determina isso. Determina. Se o pai não vai voluntariamente, por exemplo, reconhecer esse filho, existem mecanismos para alcançar esse reconhecimento, inclusive de modo forçado. As ações de investigação de paternidade, os procedimentos para o reconhecimento forçado, porque não é um favor que você faz, é uma obrigação. Então, esse pai precisa estar lá na filiação devidamente constituída. Esse é um ponto que é o ponto jurídico. Ao lado da realização jurídica, nós precisamos também da participação desse pai na vida do filho. E essa já é uma demanda social, né? O direito conversa com essas outras áreas das ciências humanas. Tá, mas aí o pai precisa, já é uma demanda social, mas é também uma obrigação? É também uma obrigação, reflete-se numa obrigação. Em relação às normas? Em relação às normas, porque decorre do poder familiar. Quando nós falamos na obrigação dos pais em reconhecer, em ter essa filiação devidamente constituída, isso reflete num conjunto de direitos e obrigações. Uma das obrigações dos pais é o cuidado, a guarda e a educação dos filhos. Cuidar e guardar os filhos é acompanhá-los, é estar lado a lado. E muitas vezes acontece certa confusão, porque hoje está muito em alta falar sobre um princípio que é o princípio da afetividade. E as pessoas confundem esse princípio jurídico com o elemento afeto, de amor, né? E se diz, né, no senso comum, que ninguém é obrigado a amar o outro, né? Não dá para forçar, por exemplo, um pai a amar o filho. Mas esse amor para o direito não é o amor elemento psicológico somente. Esse afeto para o direito é o cuidado, é a guarda, é a obrigação do exercício da parentalidade. No senso comum, é saber se a criança está estudando, se está bem na escola, se está bem de saúde, se demanda algum cuidado específico, é o acompanhamento na formação literal, né, desse filho. Interessante. Agora, quando uma mulher ela é separada e novamente, né, se casa, né? A mulher se casou, isso tem alguma mudança no acordo dela com o ex-marido em relação aos filhos?
Não. Ela com o ex-marido em relação aos filhos, não. O que a nossa legislação atual, o atual Código Civil, reproduz uma norma que inclusive é bastante criticada, é de que os filhos de um relacionamento anterior não poderiam viver com o pai ou a mãe sem o consentimento do atual cônjuge. Não é? Essa é uma crítica, inclusive, da doutrina, porque é uma norma que não deveria existir. Afinal de contas, nós entendemos que a relação da parentalidade é mais forte e mais importante do que qualquer nova relação afetiva na vida desses pais, porque os filhos menores, eles estão sob os cuidados desses pais. Então, em relação ao ex-cônjuge, não há uma demanda direta, porque se existe um acordo, principalmente em relação à guarda, se existe um consenso nesse funcionamento, o novo par afetivo, seja do pai ou da mãe, não vai interferir diretamente nessa demanda, porque são os pais que detêm a titularidade da escolha, da disciplina, não é, sobre a vida dos filhos. Doutora Emanuela Remígio, a guarda compartilhada, ela me parece que é relativamente nova, né? Ou nova mesmo, né? Como é que funciona a guarda compartilhada? Fale um pouco para a gente. Veja, a guarda compartilhada nasceu das teorias e depois das práticas dos tribunais, antes de se tornar lei. O que foi que os juízes de família, especialmente, perceberam? Que a figura da guarda unilateral não demandava mais as necessidades das crianças, porque a guarda unilateral é aquela em que a criança fica sob os cuidados apenas de um dos pais e o outro fica com o chamado direito de visitas. Então, isso era muito comum. Isso era muito comum, porque era a Ficava guarda... com a mãe e o pai pegava no final de semana sim, final de semana não. Especialmente. E isso não satisfaz aos interesses do menor. Por quê? Interessante. O pai que visita de final de semana ou a cada 15 dias não participa diretamente do desenvolvimento desse filho. Além disso, quando existe uma briga, uma discussão, qualquer intriga entre os pais, existia o espaço de que aquele pai ou mãe que estava na convivência da criança desenvolvesse na criança falsas memórias contra o outro. Que é chamado de alienação parental. Alienação parental, os que adultos é crime, fazem na minha opinião, isso. Né? Na minha opinião, sim, é um crime, sim. É um ato criminoso. E é um prejuízo enorme na formação do filho. Mas, infelizmente, os adultos praticam esse tipo de comportamento, que é um comportamento completamente egoísta. E isso é prejudicial à criança. Muito egoísta. Então, os tribunais começaram a pensar numa forma de fazer com que os pais participassem diariamente da vida do filho, independente de estarem juntos ou não. E nasce a figura da guarda compartilhada. A guarda compartilhada funciona com os pais dividindo, dia a dia, todos os atributos relativos aos filhos, mesmo que eles já estejam separados, mesmo que eles não morem mais na mesma casa. Não morem juntos, seja do casamento, seja da união estável, seja qual for o tipo de relação. Então, essa guarda começou a ser disciplinada nas varas de família e a ser defendida pela doutrina, pelos teóricos, porque passou a garantir, a satisfazer o melhor desenvolvimento da criança, até se transformar em lei. Interessante que eu, particularmente, acredito que isso vai trazer grandes benefícios, né, no futuro muito, muito próximo. Sim, principalmente na dinâmica social, porque essa forma de guarda aproximou tanto o pai quanto a mãe das funções parentais. Muito bom. Não é bom, não. É muito bom. Os pais que essa figura paterna, principalmente, que durante muito tempo esteve afastada de diversos comandos na vida dos filhos. Porque o homem, na nossa sociedade, sempre teve uma figura apenas de provedor, aquele provedor econômico. Com esse funcionamento novo, nós colocamos pai e mãe numa situação de igualdade para participar das demandas reais da vida dos filhos. Então, cria uma dinâmica muito importante para a sociedade contemporânea. Pois eu acredito muito que alguns pais, especialmente a figura do pai, né, do homem, justificava algumas consequências em relação à vida do filho pelo fato de não acompanhar, porque existia uma determinação,
né? Uma norma que ele só podia pegar final de semana, e isso terminava que muitos justificando. Sim. Mas muito interessante essa ideia da guarda isso compartilhada. Isso é muito cômodo, era muito cômodo. Porque... Mas tem uma consequência desastrosa, né? Sim, cômoda, claro. Mas tem problemas aí graves para serem assumidos e às vezes pelo resto da vida. Sim, né? E você compartilhar essa guarda, você dá aos dois, em pé de igualdade, essa responsabilidade sobre o futuro do filho. Quer dizer, o pai e a mãe participando diretamente, eles são igualmente responsáveis em toda essa formação. Não é? É uma demanda, inclusive, social, não é? A mudança da sociedade, de estabelecer não padrões ou tarefas pré-determinadas, não é? Mas mostrar que os sujeitos, independente do gênero, participam de todas as tarefas. E isso é igualmente importante e, às vezes, indispensável. Pois é, o filho, aí esse modelo, vamos chamar já de modelo antigo, Sim. né? Da guarda unilateral, da guarda só da mãe ou do pai, e que, de repente, esse filho, no futuro, né, se sentiu prejudicado. Ele pode cobrar na justiça o tal afeto ou mesmo a atenção do pai ou da mãe. Olha que coisa interessante. Um filho pode cobrar na justiça, é uma pergunta, né? Esse afeto, esse amor do pai ou da mãe? Hoje, essa ausência prolongada de modelos ou situações passadas, e que, inclusive, nos dias de hoje, infelizmente, ainda se repetem, tem desaguado nas demandas por abandono afetivo no judiciário. Esse abandono afetivo é uma forma de buscar uma reparação por essa ausência desse pai ou dessa mãe, em grande parte da figura paterna, porque, na verdade, é um funcionamento da nossa sociedade, pautada no modelo patriarcal, não é? Só de procriação. Então, as demandas de abandono afetivo, em larga escala, é exigindo desse pai que se afastou, que não esteve presente, uma reparação. Nós sabemos que esse é um espaço na vida do filho que não se devolve. É verdade. E a indenização, que algumas vezes é fixada, ela vai ter muitas vezes uma função pedagógica. Essa reparação, ela é muito mais pedagógica. Talvez nem para o filho que vai receber a indenização, mas para outras famílias, outras relações que aprendam que aquilo dali não possa ser repetido ou não deva acontecer. Porque tem muita coisa na sociedade que só se aprende sendo punido, né? Parece... A nossa sociedade tem essa necessidade. A punição vem como uma forma de fazer com que as pessoas possam, não é, mudar o comportamento ou repensar os padrões de conduta. Guarda e poder familiar, tem diferença? Tem. O poder familiar, na verdade, é o conjunto de atributos relativos aos pais para os filhos menores. São os direitos e deveres que os pais têm relativo aos filhos. Isso é o poder familiar. Isso é o poder familiar. A guarda é uma dessas responsabilidades. Então, a guarda, na verdade, faz parte do exercício do poder familiar. Mas são duas coisas distintas. Um pai pode, por exemplo, não ter a guarda do filho, mas ele não perde o poder familiar, porque o poder familiar vai se converter em todas as escolhas da vida do filho. É a fiscalização, o cuidado, as autorizações, tudo isso faz parte do poder familiar. A guarda é o cuidado direto, é a responsabilidade de ter o filho consigo, não é? De onde a criança mora, são esses cuidados diretos, imediatos com a criança. São dois institutos, um, na verdade, é consequência do outro. Doutora Emanuela Remígio, a senhora é professora da Estácio Fal, né, da Universidade Estácio Fal, mas também tem muita vivência nesse mundo jurídico. E quais, só uma curiosidade, quais as principais reclamações, ansiedades das famílias, tanto da mulher separada quanto de um pai separado, que procuram? Quais as principais reclamações? Seria a alienação parental? A alienação parental, durante algum período, esteve em voga, como se diz,
em razão desse perfil da sociedade, um perfil muito cruel, na verdade, e que se reproduziu durante muito tempo. A partir do momento em que o judiciário começou a prestar atenção nesses comportamentos e começou a criar mecanismos em defesa, principalmente do menor, da criança, a alienação começou a ser combatida e talvez hoje a sociedade tenha muito mais cuidado. Eu acredito que as maiores preocupações ainda são na participação efetiva dos pais na vida dos filhos. Essa ainda é uma demanda real. A função da parentalidade, que não é exercida igualmente pelos pais. Nós ainda temos muitas crianças, inclusive casais jovens, não são pais velhos, são casais jovens, que talvez por um funcionamento de sociedade não estão prontos para a parentalidade ou não são chamados a essa responsabilidade quando a filiação acontece. Essa ausência ainda é uma grande reclamação, principalmente da figura paterna. Interessante. Agora, quando a gente fala de sentimento, aí tem uma mistura aí de normas, né, com sentimento, deve ser muito difícil gerenciar isso por parte desses pais, né? Porque aí há uma determinação judicial, mas há uma questão muito mais forte, que é a questão do sentimento, né? Então, a gente precisa ter um policiamento muito grande, porque às vezes não só a punição, não só a norma, mas aí envolve principalmente a questão do sentimento. Sim, e a sociedade precisa também começar a formar os seus filhos, os seus jovens, para o exercício responsável das funções. Muito bem. Essa é uma necessidade da sociedade. Por exemplo, os homens serem preparados para a paternidade. E aquelas pessoas que reconhecem que não são capazes de exercer a parentalidade, não terem filhos. Não há erro, não há mal nenhum nisso. O que nós não podemos é repetir esses padrões de modo quase automático. Isso é prejudicial, não só às crianças, mas à sociedade como um todo, porque essas crianças se tornarão adultos e, em grande escala, são adultos com as maiores demandas emocionais. E é por isso que nós temos em sociedade tantas circunstâncias hoje que precisam ser reparadas, revistas. Na verdade, a origem está lá atrás. São filhos que não foram bem criados, que não tiveram casas bem estruturadas, ou pais que não exerceram a função como deveriam. E isso independente de pais casados em união estável e às vezes pais que nem tiveram nenhuma relação. Foi apenas um encontro, independe disso. Na verdade, o que as pessoas precisam é ter responsabilidade no exercício de suas funções. Ok, doutora Manuela Remígio, que é professora da Estácio FAO, mas também atua em Maceió, em Alagoas. E essas informações são importantes para a gente ir aumentando o conhecimento. Tenho dito sempre que o nosso principal mal é a falta de conhecimento. E o nosso programa vai estar sempre levando o conhecimento aos nossos telespectadores. E eu acredito que os que estão em casa aprenderam muito, porque a senhora é muito didática e aí explica tão bonitinho, tão direitinho, que dá pra gente aprender, sim. Parabéns, viu? Muito sucesso, muita inspiração divina, viu? Muito obrigado pelo convite, sempre às ordens. Muito obrigado. Gente, olha, os sábados da criançada volta a ter alegria e muita diversão com a volta do projeto Recreia Sesc. Para a edição deste mês, o Recreia Sesc promove no próximo dia 27 diversas atividades educativas e lúdicas que integram oficinas de artes, brincadeiras, ações de jogos pré-desportivos e cooperativos, brincadeiras, cantada e brinquedos infláveis. A ação é gratuita e será realizada na unidade Poço para crianças de 6 a 13 anos, sempre no último sábado de cada mês. Mais informações pelo telefone 0800 284 2440. Muito, mas muito obrigado mesmo pelo carinho, pela audiência. Obrigado por você permitir que a professora, a doutora Manuela Remígio, Ariel Fernandes, toda a equipe da TV Mais estivesse na sua casa por alguns minutos. Você não vai pegar nesse controle
controle agora, porque você vai ficar na companhia do querido jornalista Mauro Vedechini, trazendo todas as informações com o programa Alagoas Empreendedor e, óbvio, trazendo as informações empreendedoras do nosso estado. Muito obrigado, fiquem com Deus, até amanhã, tchau, tchau.